Eu resolvi, durante este período agora, pelo menos uma vez na semana, não sei, vai depender muito de como vai ser esse nosso primeiro encontro hoje, é exatamente realizar um movimento. Esse movimento ele tem uma intenção de trazer para as pessoas um pouquinho de algumas dicas, como está lá no meu canal, né? No meu canal, no YouTube, é Corretora de Excelência, dica para hoje. Aqui a gente não vai falar só para corretoras, a gente vai falar para todo profissional que acorda cedo como eu, né? Já desde 5 da manhã eu já estou acordada, né? Eu acredito que você também deve ter uma rotina parecida. Então essa intenção desse nosso movimento que a gente vai começar é um movimento para a gente tratar um pouquinho dessas dicas profissionais, né? Mas também de um momento que eu estou chamando de conecte-se. Às vezes a gente, nesse movimento todo da nossa vida, às vezes a gente não acorda e já está na rotina, né? Aquela rotina que toda mulher ou homem também acorda já para fazer. E às vezes a gente deixa um pouquinho esse nosso lado de nos conectar com a gente. Então, para quem está aí e não me conhece, eu sou Paula Prazeres, sou corretora de imóvel há 9 anos, empreendedora, né? Também sou pedagoga, também sou, atualmente, eu sempre digo para as pessoas, mas eu já tenho muito tempo que eu sou coach pela Sociedade América Latina de Coaching. Também agora sou estudante de uma área muito curiosa em que as pessoas estão muito falando hoje, que é a neuromarketing aplicada. Então eu trouxe tudo isso para compartilhar nesse acordar cedinho. Eu até tinha falado que eu ia fazer isso 6 horas da manhã, porque eu acordo muito cedo, eu pratico yoga às 5 da manhã. Mas eu ia ver primeiro como que ia ser, se as pessoas iam ter mais presença às 7 da manhã, ou se faria um pouco mais cedo. Então, se você quiser também, inclusive, nos dar a dica aí, se a gente permanece às 7 da manhã, ou se a gente começa às 6 horas, eu topo. Se você topar nos acompanhar nessa jornada. Então, alguns meses eu estava meditando e veio uma palavra na minha mente, ou para alguns no coração, né? Onde a pergunta que me dizia era assim para mim, como é que eu me definia, né? E a outra coisa era como e qual era o meu propósito. E essas perguntas, elas me moveram durante esses meses para escrever algumas coisas e também para estar desfrutando, né, das coisas que eu tenho, mas também de transbordar na vida das pessoas. Então, para quem ainda não me acompanha nesse canal, se quiser continuar me acompanhando aqui no Instagram, a página do Instagram Paula Prazeres Corretora não é só imóveis. Se você já deu uma olhada aí, eu também tenho lives, eu também faço algumas gravações ao vivo e também faço esses momentos de dicas. Tivemos, há uns 3 meses atrás, nós tivemos a semana cuidando dos nossos pensamentos. Foi uma semana maravilhosa, onde tanto eu pude compartilhar com as pessoas sobre como cuidar, como preservar, como tratar a nossa mente a partir de hábitos que a gente vai integrando na nossa vida. Mas também eu trouxe convidados, né? Psicóloga, terapeuta, que também conversou nessa jornada. Então, a minha página não é só profissional, é uma página que eu trago realmente mensagem para as pessoas, daquilo que a vida realmente tem me proporcionado e do que esse autoconhecimento fez comigo. E aí a minha história, qualquer um dia desses aí, a gente vai nessa caminhada dessa jornada, eu vou contar para vocês o que me levou ao autoconhecimento. O que aconteceu comigo que me levou ao autoconhecimento para que eu pudesse ser melhor enquanto pessoa para mim mesma e depois para as outras pessoas. Então, esse é um pouquinho do que eu estou falando para vocês me conhecerem um pouco. Se vocês quiserem ainda continuar me seguindo na página do YouTube, lá eu estou como Corretora de Excelência Dica para hoje. Então, se você me procurar lá no YouTube, lá tem muitos vídeos que a gente fala um pouco sobre esse autoconhecimento, sobre dicas para a gente começar o dia, e tem vários vídeos. Também eu estou lá no TikTok,
Lá no TikTok estou como Paula Prazeres, lá no Kawaii estou como Paula Prazeres Dica de Hoje. Então tem aí muita coisa. Mas eu estou com muito essa intenção de estar com vocês aqui todos os dias, 7 da manhã. Aí você me perguntando, Paula, e aí? Como é que vai ser essa nossa jornada aqui? Essa jornada a gente vai ter um momento de dicas profissionais, vai ter também convidadas, eu vou convidar algumas pessoas para fazerem parte desse movimento de manhã cedo. E também vamos ter o momento Conecte. O que é esse momento Conecte? É exatamente uma horinha que a gente vai parar um pouquinho, vai fazer um exercício de respiração, vamos olhar para dentro e vamos fazer aquele momento que para algumas pessoas é oração, para outras é meditação, para outros é só o seu momento que você acorda e se conecta, né, com Deus. Então você vai escolher essa palavra para você. Mas nós estamos chamando do momento Conecte. E é um momento que a gente já conclui a nossa live da manhã, certo? Então eu tô vendo que tem algumas pessoas já entrando. E você que está aqui, se você gostar desse momento, compartilhe com as outras colegas, com a sua família, com as pessoas que trabalham com você. Porque o que a gente vai falar aqui, gente, é baseado também na minha experiência, mas também em estudos, em conhecimento. Eu tenho uma filosofia na minha vida que só faz sentido as coisas quando elas saem do que você aprendeu e você transborda na vida das pessoas. Faz sentido isso para você? Porque às vezes a gente aprende tanta coisa, mas a gente acaba não proporcionando isso para as outras pessoas. A gente só aprende e não transborda. E o sentido da vida é você transbordar, é você sair da sua caixinha, né, do seu, vamos dizer assim, do seu mundo, para você expandir para o mundo dos outros. A vida só faz sentido quando eu consigo tocar em outras pessoas através do que eu faço, seja qual profissão eu tenha. Tá? Então, eu queria trazer para vocês 2 pontos importantes para o dia de hoje, né? E eu escrevi assim, trouxe uma reflexão com base em algumas leituras e na minha reflexão do meu dia a dia, da minha convivência profissional e convivência relacional. Foi a primeira pergunta que eu queria fazer para você, para a gente começar essa dica de hoje, desse momento. Qual é o seu propósito? Você já parou para pensar sobre essa pergunta? Qual o propósito que eu tenho nessa vida? Qual o propósito que eu tenho na profissão que eu exerço? Essa profissão que aparentemente para alguns eu fui forçado a entrar nessa profissão. Para outras pessoas eu resolvi fazer essa profissão porque eu realmente queria, eu desejava fazer esse curso, eu desejava essa profissão. Tá? Então existem essas escolhas na vida da gente. Às vezes a gente escolhe e às vezes a gente é empurrado um pouco para aquilo. Então, a pergunta que eu faço para você hoje, eu preciso entender qual é o meu propósito. Quando eu penso sobre isso, eu começo a pensar em tudo que eu faço, começa a ter sentido para mim. Porque, gente, olha, às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nem tudo são flores. Nem tudo a gente acorda todos os dias para cima, como eu falei. Tem dia que a gente acorda um pouco para baixo. Tem dia que as coisas estão difíceis no nosso trabalho, na nossa vida profissional, que vai ser necessário, em primeiro lugar, que eu realmente saiba quem eu sou e qual o meu propósito. Isso define muita coisa. Porque até para você atender uma pessoa, fazer um atendimento, seja seu cliente, seu paciente, alunos, o que você faz? Isso muda muito quando você tem clareza de qual o seu propósito. Por quê, Paula? Porque quando eu tenho clareza do meu propósito, as situações vão acontecer. Vai existir momentos em que até mesmo as pessoas me ignoram, ou às vezes as pessoas me tratam mal. E isso não vai me abalar, isso não vai
reduzir ou diminuir a qualidade do meu atendimento para as pessoas, porque eu tenho clareza qual é o meu propósito. Quando eu tenho essa clareza, eu consigo enxergar no outro que eu vou atender, ou que eu vou ministrar uma aula, ou que eu vou apresentar algo, ou que eu vou realmente cuidar dessa pessoa, muda. Muda porque eu tenho clareza de que eu estou fazendo algo que está dentro do meu propósito de vida. Então, quando eu faço essa pergunta, qual é o seu propósito? É para que você possa fazer um retorno aqui dentro, parar um pouquinho, dizer, será que realmente eu levo para tudo que eu faço o meu propósito de vida? Quando eu fiz essa pergunta para mim, há um tempo atrás, eu tive uma seguinte resposta. O meu propósito maior tem que ser servir as pessoas. Quando eu consigo entender que servir as pessoas é o meu propósito maior, gente, muda tudo, e tudo que você faz tem um sabor diferente. Você poderia até dizer aqui para mim agora, mas Paula, não é todo dia que eu estou com um sorriso nos lábios, não é todo dia que eu estou com vontade de chegar no espelho ou pegar aquela roupa, me arrumar e sair. Tem dia que a gente amanhece realmente que não está nem com vontade de procurar uma roupa para escolher, para sair, porque faz parte. Nós não estamos o tempo inteiro em elevação. Mas a gente vai precisar, a partir do que nós vivemos, a partir do quando a gente acorda, a gente precisa enxergar o como eu estou e o que eu desejo estar. E dentro dessa questão da identidade, né, de que qual o meu propósito, vem a minha identidade. E aí a pergunta vem de novo, qual é a minha identidade? Será que eu tenho definido a minha identidade? A minha identidade para mim é o que me move. Dentro da minha identidade tem os meus valores, dentro da minha identidade tem quem eu sou e como eu defino o que eu faço para mim e para as pessoas. Porque essa questão da identidade, ela precisa ter clareza para mim, porque quando eu tenho clareza da minha identidade, eu vou agindo com as pessoas, com o que eu faço, com o zelo, com a ética, com o respeito que eu acredito. Então, eu acabo fazendo tudo que eu faço imbuído dos meus valores. E não vou mudar isso para agradar as pessoas. E aí eu me lembro de um livro que eu li recentemente, onde a autora, ela faz na verdade, ela faz uma ênfase a isso. Ela diz assim, será que nós mudamos a nossa vida, ou mudamos as nossas atitudes, exatamente como mudamos de roupa? Então, porque a mídia social, as redes sociais estão o tempo todo nos impulsionando, boa parte das pessoas, a estarem nas redes sociais apresentando uma figura que às vezes não é a pessoa. Às vezes você quer agradar os outros, mas às vezes nem agrada a si mesmo. E isso faz parte da gente ter clareza da nossa identidade. Porque quando eu tenho clareza da minha identidade, eu sou a Paula, e a Paula tem momentos bons, momentos ruins. A Paula tem momento que está alegre, tem momento que está triste. A Paula tem momento que fica um pouco zangada, tem hora que ela... Mas em tudo isso faz parte da minha identidade. Porém, o que me diferencia ou o que me traz para o equilíbrio emocional, que é um outro ponto importante enquanto profissional, é que quando eu tenho clareza com o meu propósito de vida, eu tenho a minha identidade muito clara e segura de mim mesma, eu venho para o terceiro ponto, que é a minha estabilidade emocional. E essa minha estabilidade emocional, ela tem muito a ver que as situações que acontecem no meu dia a dia, nesse movimento de trabalho, eu paro para realmente rever as minhas atitudes. Um dos exercícios que eu costumo fazer
no meu dia a dia, às vezes no carro, às vezes quando eu vou atender um cliente, seja até dentro de casa, quando que eu vejo que eu estou muito agitada, eu paro, eu realmente faço, eu respiro e eu olho assim e digo, Paula, vamos parar um pouquinho, vamos ver, você não é assim. Mas se você está assim, vamos ver por que está assim. E aí, tem um ponto que eu aprendi muito nas escrituras, né? Quando a gente lê o Novo Testamento, você vê Jesus fazendo algo que eu acho surpreendente. É surpreendente mesmo, é surpreender você. Eu me vejo, gente, exatamente às vezes naquele momento. Tem uma passagem que Jesus tem uma conversa com uma mulher num poço. E ele começa a perguntar para essa mulher, que ele estava com muita vontade de beber água. E aí ele pergunta quem poderia, né, levar, quem poderia trazer. Aquela mulher começa a conversar e Jesus começa a fazer várias perguntas para ela. E nesse movimento de perguntas, essa mulher se encontra. Essa mulher se toma de si e diz, peraí, eu não tenho realmente nenhum marido, porque até o que eu tenho não é meu. Mas o que leva essa mulher a se olhar para dentro e reconhecer sua condição? É um dos pontos que Jesus faz em todo o seu evangelho. Jesus faz as pessoas se perguntarem, faz as pessoas se questionarem, a olhar para dentro e se perguntar. Então, aí dentro da nossa identidade vem esse ponto, que é eu costumo me questionar ou eu simplesmente deixo as coisas acontecerem e eu nunca paro para me perguntar por que eu estou assim, por que tal coisa aconteceu. Esse é um movimento, gente, que faz parte, né, do dentro para fora. Hoje os estudos, a neurociência, os estudos da psicologia, e olha, gente, eu não sou psicóloga, e aqui eu não vou trazer para vocês nada dentro dessa terapia, né, que os psicólogos fazem, até porque agora eu me ausentei, até porque eu já estou bem melhor, mas eu tive que buscar um profissional para me ajudar. E aí faz parte da minha história de vida, né, que foi que me aconteceu, que me levou a buscar um terapeuta, né? Então, essa busca do autoconhecimento, dessa jornada do autoconhecimento, foi uma necessidade de me perguntar para mim mesmo se estava bem do jeito que estava. Então, esse é o primeiro ponto que fortalece a nossa identidade. É a gente se questionar, é a gente se perguntar, é a gente realmente desejar a essa busca de se estar melhor, de viver melhor. Tudo isso faz parte dessa nossa jornada. E eu costumo até dizer, quando eu não estou bem, eu preciso reconhecer que eu preciso buscar um profissional. Os profissionais estão aí para isso, né? Tem gente que não vou buscar um terapeuta porque eu não preciso, porque isso é coisa de mais para quem não tem. Às vezes eu vi até uma pessoa me dizer assim, isso é para quem tem dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro tem muito a ver com o que é prioridade para você. Então, para mim, buscar um terapeuta para me ajudar na minha jornada de autoconhecimento, de me melhorar, para que eu seja melhor para os outros, para mim, isso em relação a dinheiro, o dinheiro não compra, né? Ele paga, mas ele não compra a minha saúde mental, espiritual e a minha vida como um todo. Então, por que eu não vou investir dinheiro nisso? Se eu não vou contratar um profissional para me ajudar nessa jornada. Então, aqui eu não tenho nenhum, não é meu objetivo tratar disso, né? Mas de indicar para você, se você quiser, e continuar dizendo para você se você necessitar. Aqui eu quero só trazer algumas dicas que nos ajudam como profissional a nossa caminhada, da gente atender bem, da gente estar bem e da gente fazer o que nós fazemos com muito amor e dedicação. Então, esse é o objetivo desse movimento. Para quem está chegando agora, não entende mais o que está acontecendo. Então, eu resolvi, né, eu já tenho um canal no YouTube, eu resolvi trazer, pelo menos eu estou, dependendo do que vocês me disserem aí, a gente trazer todos os dias de manhã
algumas dicas que podem nos ajudar na caminhada enquanto profissional. Eu me apresentei no início, para quem estava no começo, né? Então, no finalzinho eu vou falar de novo, para você que chegou agora, mas dizer por que isso? Porque eu acredito que a vida faz sentido quando eu consigo transbordar para as pessoas aquilo que mudou e aquilo que me acrescenta na minha vida. Então, o desejo é esse. E aí, lembrando aqui para quem está chegando agora, o primeiro ponto que nós falamos dessa jornada a primeira coisa é qual o teu propósito? Qual é o meu propósito enquanto profissional? Será que eu, quando me arrumo, né, e eu já acordo de manhã, e aí eu queria dizer para você que essa nossa caminhada, nossa jornada, você pode me dar carona aí na hora que você estiver indo para o trabalho, ou você pode me dar uma carona no seu café da manhã. Inclusive, a gente vai mudar, tem dia que eu vou fazer ali na hora do meu café da manhã, até porque, como eu falei no início, eu acordo muito cedo, né? Como muitos brasileiros, a gente acorda muito cedo. Então, como eu estava falando, esse primeiro ponto, né, desse nosso profissional, e aí eu faço com muito amor o que eu faço, eu acordo e já me preparo se eu tenho um cliente, eu faço isso com muita dedicação. Exatamente aquilo que eu falei, nem todo dia a gente está muito bem, tem dia que a gente não está nem com vontade de colocar uma roupa, né? Pensar num acessório, pensar numa maquiagem, porque o tempo não dá, né? Mas eu acho que além desse estado físico, desse cuidar desse lado físico, tem o teu cuidar, teu lado emocional e espiritual. Acho que isso é um ponto importante, porque aí você acorda de manhã tendo a clareza. Eu estou vivendo o meu propósito. Essa profissão que eu escolhi ou que no caminho eu fui me encontrando nela, eu quero fazer com amor. Eu quero fazer com dedicação. Eu vou lá atender o meu paciente, o meu cliente, o meu aluno com amor, porque eu decidi que isso faz parte do propósito da minha vida. Então, primeiro ponto, eu preciso ter clareza do meu propósito de vida. E aí eu queria trazer uma coisa para vocês que é muito interessante. Quando eu estava em São Paulo, eu fui fazer um curso e aí no processo, no início do curso, tinha uma pessoa que entrou e ele foi falar sobre identidade também, né? Porque faz parte, tá tudo dentro daquilo que eu falei no início. Quando não sabemos quem somos, dentro de nós gera uma falta. A gente fica muito mais inseguro. Não sei se você conseguiu entender esse ponto. Quando eu não sei quem eu sou, eu me torno mais inseguro e fica evidente para as pessoas com quem nós nos relacionamos ou tratamos essa insegurança. Vê um exemplo? E aí por isso que eu vou trazer a história de São Paulo. Quando eu estava nesse curso, terminou a aula no primeiro momento, aí veio uma pessoa e tocou no meu ombro. Eu era a única maranhense nesse curso. Tocou no meu ombro e aí ela olhou para mim e disse assim, porque na hora da apresentação eu sou muito expansivo, muito alegre. Olha, gente, né? Todo dia que a gente está assim, todo tempo sorridente, né? Mas é como eu falei, mas isso está dentro de mim, eu sou uma pessoa assim. E já há muito tempo que eu vivo isso na minha vida. E aí ela bateu no meu ombro porque eu me apresentei de uma forma bem maranhense, né? Então, quando eu me apresentei, ela bateu no meu ombro, ela virou para mim, ela disse, gente, mas você consegue dizer só com o seu rosto quem você é, de onde você é. Olha, gente, aquilo mexeu comigo. Mexeu porque eu estava num movimento ali que eu estava com tanto desejo de aprender. Eu fui ali para aquele investimento que eu fiz com muita vontade de fazer aquele curso para que eu pudesse ser a melhor corretora de excelência na minha cidade. Porque eu queria atender muito bem os meus clientes. Porque eu queria desfrutar de ser eu mesma, amando o que eu faço e vivendo do que eu faço. Então, isso fez toda a diferença, eu tinha muita clareza disso. Então, isso me chamou a atenção, porque quando nós sabemos quem somos, nós trazemos muita segurança para quem nós convivemos, para quem nós lidamos no dia a dia. Agora, veja só, quando eu não sei quem eu sou,
Se eu não tenho clareza do meu propósito, eu acabo sendo uma pessoa insegura. E eu acabo trazendo essa insegurança para o meu atendimento. Às vezes no nervosismo, às vezes o cliente diz uma coisa e aquilo me abala, aquilo mexe comigo e aí eu fico mal, já não consigo ver, será que eu vou continuar com isso? Será que eu devo continuar? Aí vem todos esses questionamentos. Mas quando eu tenho segurança de quem eu sou e propósito para o qual eu estou vivendo, a pessoa pode me dar um não, a pessoa pode me tratar mal, mas eu vou continuar caminhando, vou continuar atendendo. Ou até mesmo eu não vou, naquele momento, atender aquela pessoa porque ela não queira mais, mas eu não vou deixar de pensar, não, aquilo ali foi um ensinamento para mim e só mostrou que eu tenho clareza do que eu faço e do que eu estou fazendo e de quem eu sou. Então, esse é um ponto que eu queria falar para vocês. Então, existe um outro ponto dentro dessa questão de quem eu sou e da nossa identidade profissional, que é a aprovação, né? Eu digo isso porque por muito tempo na minha vida eu queria muita aprovação das pessoas. Eu vivi uma vida, mesmo sendo profissional na área de corretora de imóveis, eu também sou pedagoga, eu também sou da Secretaria de Educação, e eu queria muita aprovação das pessoas. A aprovação das pessoas, elas sinalizavam para mim de que eu estava fazendo a coisa certa e ao mesmo tempo sinalizava para mim que eu consigo ter as pessoas perto de mim porque eu preciso da aprovação delas. Então havia uma... Quando eu entendi que essa aprovação, eu não preciso da aprovação das pessoas, eu preciso da minha aprovação. Eu preciso de entender que o que eu faço enquanto profissional, eu estou me aprovando, porque eu faço com tanto amor e com tanta dedicação, e eu procuro me especializar, eu procuro atender bem quem eu atendo, e aí eu não preciso da aprovação. Eu preciso que o que eu faço, eu estou servindo as pessoas. E aí a gente vai servir as pessoas, gente, em todas as profissões. Seja que a gente escolheu, a gente está servindo pessoas. E aí, como eu também sou do serviço público, eu pensava muito sobre isso. Porque, às vezes, a ideia no serviço público é que nós não estamos servindo pessoas. Por isso que se trata mal, às vezes deixa as pessoas esperando horas ali para ser atendido, enquanto isso o profissional está ali no computador, está conversando e deixa as pessoas ali. É porque a ideia de servir está muito longe. E aí, lembrando novamente o que a gente estava falando no começo sobre o propósito, foi isso que me deu clareza e o desejo enorme de continuar essa jornada, de transbordar na vida das pessoas. Foi porque eu entendi que a minha profissão que eu escolhi e que a vida me levou, né? Porque eu tenho, como eu disse para vocês, 2 profissões, mas todas 2 fazem muita diferença na minha vida. Mas eu faço com muito amor e dedicação. Com muito amor e dedicação. E aí, eu lembrei desse ponto do propósito. Por que eu falei isso? Porque quando eu estava decidida em fazer esse movimento todos os dias 7 da manhã, eu pensei sobre isso porque a maior frase que veio dentro da minha mente, para alguns é no coração, mas o nosso coração está aqui. Às vezes a gente assimila o coração com o coração aqui bombando, né? Mas o coração é aqui. Aqui está o poder de muita coisa dentro da nossa mente. A nossa mente pode ser a nossa grande amiga, mas também pode ser nossa inimiga nessa nossa caminhada de autoconhecimento, de crescimento. Então, gente, dentro disso eu me respondi quando eu estava fazendo essa pergunta. E a minha resposta é servir pessoas. Ao acordar, ao sair da minha casa para atender alguém, o meu propósito é servir as pessoas. Isso faz sentido para você? Coloca aí, digita para mim, comenta aí. Servir as pessoas faz sentido para você? Porque se faz sentido, está dentro do seu propósito. Talvez você não tenha clareza ainda, né?
Às vezes a gente passa muito tempo para entender qual é o nosso propósito de vida. Mas se você tem clareza, tudo faz sentido e muda, porque você começa a olhar as coisas totalmente diferente. Não que a gente não, dentro de tudo que a gente faz, não tenha a questão do retorno, né? Do que a gente recebe, do que nós, o que paga o nosso serviço. Claro que sim. Não vamos ser, né, nos enganar aqui que tudo é só, não, eu não preciso do dinheiro. A gente precisa. Até porque tem um provérbio, acho que é provérbio ou Eclesiastes, que diz assim: todo o trabalhador é digno do seu salário. Exatamente em Eclesiastes. Ele fala assim, um texto, ele diz assim, que a gente deva aproveitar de todo o nosso trabalho gozando nessa vida. Olha só, gozando da nossa vida. Ou seja, desfrute do gozo do seu trabalho. Então, o trabalho tem que nos dar a oportunidade de desfrutar. E aí eu quero trazer, dentro ainda desse ponto de propósito, nós vamos passar para um outro, que é o posicionamento. E aí a gente fecha nosso momento com o Conecte-se. E aí vocês vão me dizer depois se valeu a pena ou se você vai continuar comigo. Eu até falei no começo, se a gente vai começar isso mais cedo, né? Antes, 6:30 da manhã, ou 6 da manhã, na hora que a gente está naquela, aproveitar, porque depois a vida começa, né? A rotina começa, não dá mais tempo. Então, aí o que eu estava falando ainda sobre a identidade, é que quando a gente ama o que a gente faz, a gente traz para isso que a gente faz um sabor. Um sabor. E igual pessoas que cozinham bem, que você pode pegar um prato e comer e não ter sabor. Às vezes o prato é até bonito, né, ali todo colorido, mas não tem sabor. Mas às vezes tem um prato que não está muito colorido, não está muito enfeitado, mas que tem um sabor que faz a diferença. Assim é a nossa vida profissional. Assim é o que a gente deve fazer enquanto pessoas que estão neste universo, trazendo tanto para os outros como para si esse movimento da vida. O que eu estou fazendo traz sabor? Quando eu atendo um cliente, eu levo sabor para o que eu estou fazendo? Eu trato realmente com amor e com dedicação? E aí eu deixo a minha marca de alguém que tem clareza do que está fazendo? Porque, como eu falei para vocês, da insegurança, né? Quando a gente não sabe quem somos, o que estamos fazendo em propósito, a gente é inseguro. Até mesmo na hora de atender um cliente, um paciente, a gente é inseguro. Então, aí eu lembrei, né, gente, agora falando para vocês lá de Eclesiastes, do livro de Eclesiastes. Ele fala isso, que você deve fazer tudo, né? Aproveita do seu trabalho, mas goze dele. E aí, eu queria trazer uma imagem para vocês, que é uma imagem que eu aprendi, que me ajudou muito a ter clareza. A nossa vida, comece a visualizar uma caixa d'água. Uma caixa d'água, daquelas que a gente tem na nossa casa, que ficam em cima, né? Que ali supra a necessidade da nossa casa em termos de água. Quando uma caixa d'água, ela fica com a água só na parte mesmo baixa, às vezes nós estamos assim, na escassez. A água não dá nem para você e nem para ninguém. Ela tá ali. Vai existir um momento que a água vai enchendo a caixa e vai ficando no meio. Aí aquilo ali, eu continuo ainda no movimento. Porém, essa água às vezes só dá para mim, para minha casa. Só dá para mim. Mas existe um momento que a água vai subindo. E aí ela fica na tampa e às vezes até transborda. Então, aquele momento, o que eu tenho dá para mim a ponto de transbordar. E aí eu começo a transbordar para os outros. Então, a pergunta que eu sempre me faço, como é que eu estou nessa caixa d'água? Né? Então, o desejo nosso, através dessas manhãs, é estar refletindo sobre nossa postura profissional. Né? Sobre isso, o que eu, enquanto profissional, vou trazendo na minha caminhada, no meu atendimento,
né? Então, hoje nós falamos de propósito. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu falei para vocês dentro da nossa identidade, a questão da estabilidade emocional, porque às vezes quando nós, nem todos os dias, e aí eu queria compartilhar isso com vocês porque eu vivo muito isso, nem todo dia eu tenho clientes para atender. Nem todos os dias a minha agenda está cheia de marcações, né? Às vezes também você pode não ter sua agenda todos os dias cheia. Talvez você tenha, né? Uma agenda cheia. Mas nem todos os dias nós temos um nível grande de demanda nos nossos negócios. Nem sempre. Existem momentos de oscilações. Tem período no mercado que nós estamos assim, tem período no mercado que estamos assim, tem mercado que estamos assim. Tudo isso vai refletindo no nosso atendimento, né, gente? Nos abalam, assim. Então, aí a presença da nossa identidade, da nossa confiança, de que eu estou passando agora, minha demanda não é tão aqui, ela está aqui. Mas eu sou confiante porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu ofereço, eu sei o que eu faço com amor e quanto profissionalismo eu carrego. Então, eu me torno mais confiante, eu me torno mais segura e amanhã será um dia melhor. É assim que eu consigo enxergar. Então, dentro desse ponto, para a gente resumir essa manhã, o primeiro ponto que eu falei para vocês é que nessa jornada profissional, essa nossa caminhada profissional, nós precisamos ter clareza do nosso propósito. Qual é o meu propósito nessa vida? Outra, a minha identidade. Eu tenho clareza da minha identidade, eu carrego na minha profissão, no que eu faço, os meus valores. Eu faço isso porque eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo, eu estou trazendo a minha existência da minha pessoa, no que eu faço, com amor, dedicação, responsabilidade e ética. E ainda mais, gente, que agora, como eu falei para vocês, eu estou num curso recente, que é a Neuromarketing Aplicada, e aí a gente vai falar sobre sustentabilidade. Isso. Será que a minha profissão também carrega isso? A sustentabilidade no que eu faço? E a outra coisa que eu falei, que é o meu propósito, dentro de toda desse meu propósito, da minha identidade, eu, Paula, respondo para mim que o meu propósito é servir pessoas. Então a pergunta para você é, você vai fazer a sua pergunta e vai... Se você quiser comentar aí comigo qual é o seu propósito, coloque aí. Eu também gostaria de saber se você tem clareza disso. E a outra questão que eu queria trazer para vocês é o posicionamento. Esse é o nosso segundo ponto que a gente vai trazer hoje, é o posicionamento. Aí você poderia me perguntar o que tem a ver esse posicionamento com a nossa caminhada profissional. Tem muito a ver. Esse posicionamento, ele não é só eu me posicionar enquanto profissional. Mas existe uma frase, até um ponto importante dos estudos, é que nós, por mais que a gente não queira, nós nos vendemos o tempo todo. O tempo todo nós nos vendemos. E esse posicionamento tem a ver com como eu chego às pessoas. Qual é a posição que eu me coloco quando eu estou no movimento, que aí a gente vai falar de network o tempo todo, porque é o que nós fazemos o tempo todo. O tempo todo você está se conectando com pessoas. E hoje, no mercado, de um modo geral, não se fala de outra coisa. Network, conectando com pessoas. Como está a sua rede de conexão? Você é uma pessoa que se conecta com as pessoas independente da cor, raça, profissão, grau de instrução? Como é que é essa sua jornada? E aí eu lembrei de uma citação, uma fala de uma pessoa que uma vez me fez essa pergunta. Quantas pessoas você se conecta durante o dia, desde a hora que você sai de casa? E por vezes eu me questionar, meu Deus, eu saio de casa, às vezes não consigo nem me conectar com o porteiro,
nem me conectar com a pessoa quem mora em apartamento e desce no elevador. Às vezes as pessoas entram no elevador e não se conecta com ninguém. Não dá um bom dia, não fala nada. Gente, hoje esse posicionamento no mercado está muito claro de que o movimento é conexão. Não tem como. Como que está a sua conexão? Como é que você está se conectando com as pessoas? Você se conecta quando vai na feira? Você se conecta quando vai no supermercado? Você se conecta quando você vai ao médico, quando você vai... E aí eu conto muito esse exemplo de como é importante a gente... Aí você... Mas as pessoas tímidas, que não costumam falar e não tem essa, vamos dizer assim, não é expansivo, não consegue se conectar com as pessoas falando. Mas nós precisamos entender uma coisa, assim, que eu comecei a entender, né, com os estudos aqui. Nós não só nos conectamos verbalmente. Nós somos um ser, né, e aí os estudos falam das inteligências múltiplas. A gente não só aprende de uma forma, não se conecta só de uma forma. Existem pessoas que são sinestésicas, ou seja, precisam de um toque, né? Aí você passa, fala com ela, bom dia, toca ali, aquilo para a pessoa, gente, ganhou o dia. Tocou aqui, se conectou, ganhou o dia. Não precisa nem você ficar muito tempo conversando, não. Ou você pega na mão e olha nos olhos e diz, bom dia, já se conectou, já teve ali uma sintonia. Existem pessoas que não gostam desse toque, né? E aí, olha a importância, né, da gente observar as pessoas. Porque existem pessoas que você não... Se você tocar nelas, você já armou ali um impedimento de você estar com ela. Existem pessoas que elas são imagens. Para elas, imagens falam, né? Então, aí você tem que entender as pessoas, né? Os seus clientes, seus pacientes, tudo. Como eu me comunico ou como eu me posiciono com determinada pessoa. Porque ela não gosta de toque. Já existem pessoas que não são as auditivas, né, que eu estava falando, gosta de falar muito e ouvir, mas existem aquelas pessoas que não gostam. Elas já preferem o silêncio. É uma forma também delas se conectarem com vocês, através do silêncio. E aí você precisa entrar nesse silêncio com ela. Né? E existem pessoas que gostam, né, já são diferentes. Elas querem saber o porquê, elas querem saber por que aquilo é aquela cor, por que é amarelo, que é verde. É aquela pessoa que está buscando, procurando identificar o que você está apresentando para ela, solução. Não sei se vocês já atenderam gente assim, mas tem pessoas que ela não quer saber, não é muito do falar, das coisas que você está falando, ela já vem com posicionamento. Como que resolve o problema? Como que isso soluciona meu problema? Né? Então, existem pessoas que são assim. E existem pessoas que adoram ouvir. E ficam horas, você fala, ela fica horas ouvindo. E existem outras pessoas que são extremamente objetivas. Não quer muita conversa, não quer muita... pergunta, resposta. Não? Então, a importância da gente compreender as pessoas, para que a gente consiga atender bem. E isso faz parte do nosso posicionamento. Posicionamento dentro do mercado que você transita tem muito a ver com a sua imagem, né? Qual a imagem que você está transbordando para as pessoas? E aí eu me lembro muito de uma... Eu acho que é um chartzinho, acho que é um curta-metragem. Tem uma curta-metragem no YouTube que mostra uma pessoa correndo na correria e não dá tempo nem de se arrumar. E aí, numa loucura, ainda ofegante, vai saindo na correria para atender uma pessoa. E aí a blusa não fechou o botão. E nessa correria, e aí nem fala, bom dia, e agonia. E começa... Aí a pessoa fica olhando para ela, olhando, como se não entendesse, né? Porque aquela agitação toda daquela pessoa, né? E eu costumo dizer que às vezes a gente corre esse risco de estarmos nesse movimento tão agitado e a outra pessoa não está. E a gente não para poder respirar,
para poder entrar na mesma sinergia da outra pessoa, para poder atender bem, para compreendê-la, para, inclusive, responder às suas necessidades. Né? Então, esse posicionamento, gente, além de tudo isso que eu falei, tem a ver também como você se vende, né? Que não tem como. A gente se vende o tempo todo no mercado, se vende o tempo todo no que nós fazemos. É engano a gente achar que não. É engano dizer, a pessoa vai me compreender minha situação do jeito que não. Não é assim. Nós nos vendemos sim. E vai depender muito de como você está se vendendo, o que você carrega na sua imagem. Né? E por isso hoje as redes sociais estão aí. E muito se vende, como eu falei, que às vezes não é verdade. Mas uma coisa eu quero deixar essa fala do posicionamento é que as pessoas se conectam com as pessoas reais. Essa é a frase que eu todos os dias trabalho comigo. Pessoas se conectam com pessoas reais e não com pessoas fantasiosas. Quando eu me conecto com alguém contando a minha história, e aí só para ver para vocês o quanto que isso faz diferença, nós nos conectarmos com as pessoas pela nossa história de vida, pelo aquilo que nós carregamos. Né? Eu sempre digo, a minha história de vida, o que me levou a ser corretora de imóveis, foi uma perda de um cargo que me deixou extremamente numa situação de necessidade, de muitas dificuldades. E aí eu tive alguém que olhou para mim e disse, olha, você tem um talento e eu gostaria de investir no seu talento. E para mim, aquela pessoa olhou para dentro de mim o que eu não estava vendo naquele momento da minha dor, no meu momento da minha dificuldade. Porque as dores se cruzam também. Qual é a dor que você está que vai se cruzar com uma outra pessoa? Né? Então, naquele momento que aquela pessoa falou para mim, eu fiquei... Parecia assim que ele estava olhando muito mais do que eu não estava olhando. Então, a minha história de dor se conectou com aquela pessoa. E ela diz, eu vou investir em você, eu vou pagar um curso para você. Porque naquele momento eu estava até sem condições de pagar um curso. E aquela pessoa pagou para mim. E hoje essa pessoa faz parte da minha história de vida. Mas aquela pessoa olhou para mim, se conectou com a minha história real, porque eu contei o que eu estava vivendo. Às vezes, o nosso posicionamento também tem que ser isso. Se conectar com pessoas pelas nossas histórias. Qual a história que alguém chega até você e está carregando? Você já parou para ouvir essa história? Para se conectar com essa pessoa? E a partir da história, dessa conexão, você cria ali eu chamo de uma conexão mesmo. E dali você ter futuramente um paciente, um cliente, um aluno, um profissional que vai te ajudar, até mesmo uma grande amizade. E então, gente, esses 2 pontos que eu queria trazer para hoje. Amanhã nós vamos falar de uma outra coisa. Olha, eu estou dizendo amanhã, talvez. Eu já estou dizendo que amanhã vai ter. Amanhã eu quero falar um pouquinho de algo também que faz parte desse movimento de conexão da nossa pessoa enquanto profissional com as outras pessoas, mas eu quero falar também de uma outra coisa, que é sobre essa conexão eu comigo mesma e a minha extensão para os outros. Esse momento agora eu queria convidar você para o Conecte-se. Eu disse para vocês que nós íamos ter um momento chamado de Conecte-se. Você está preparado? Então, nós vamos começar o seguinte. Você pode estar no carro, você pode estar já no seu escritório, você pode estar, inclusive, eu acho que são quase 8 horas, então para quem é professor já deve estar em sala de aula, né? Ou se ainda não entrou em sala, está lá na sala dos professores aguardando um pouquinho. Ou você pode estar, de repente, ainda em casa tomando o seu café, se arrumando. Eu queria convidar você a parar um pouquinho. Aí você vai parar, pode colocar suas mãos em cima do espaço, na mesa, ou nas suas pernas. Se tiver no carro, você está dirigindo, você só, se não puder, lógico, você não vai poder fechar os olhos. Você pode simplesmente me acompanhar a minha voz, certo? Esse momento de conexão é um momento que eu faço isso e, gente, é um movimento muito bom. Então, eu queria convidar você a puxar o seu ar pelo nariz e soltar bem lentamente
Bem lentamente você vai soltando pela boca. Você pode também puxar novamente pelo nariz e soltar pela boca. Não sei se você está paradinho, se você está sentado, como você está. Só queria convidar você a fazer isso 3 vezes. Faça 3 vezes, puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. E eu queria que você imaginasse agora e olhasse e percebesse e dissesse assim: eu sou a imagem do Criador. Eu carrego dentro de mim a sua presença. Por isso, eu posso acreditar que a minha caminhada, a minha jornada será de paz. Desfrutarei do meu trabalho, servindo as pessoas com amor, com dedicação, com responsabilidade. Puxa o ar novamente. Solta pela boca lentamente. Puxa o ar novamente. Solte o ar pela boca. E agora você também vai dizer, você vai agradecer. Agradecer ao Eterno, a Deus, como você assim acredita, por você estar vivo, por você ter acordado, por você ter uma casa, por você ter um café da manhã, por você poder sair para atender pessoas, servir pessoas, por você estar indo ao seu trabalho. Agradeça. Agradeça por esse momento. Agradeça por você poder andar, por você poder dirigir o seu carro, você pegar o ônibus, por você estar vivo. A celebração da vida é a maior clareza que nós temos de que nós não estamos nessa vida à toa. Nós temos um propósito. E a minha mensagem final para você é: eu sou uma pessoa especial, porque eu carrego dentro de mim a imagem do Criador e eu estou aqui para fazer o meu melhor. Muito obrigada, gente, por essa manhã e que amanhã a gente possa se encontrar de novo. Se você gostou, se você realmente me acompanhou, esteve comigo nessa jornada hoje, comente lá nos comentários se vale a pena continuar, tá bom? Um dia de paz para todos. Até breve.